Princípios matemáticos da filosofia natural, obra do astrônomo e físico inglês Isaac Newton. Parte 3. I igual é a explicação para todas as máquinas. A sua eficácia e utilidade consistem somente em, diminuindo a velocidade, aumentarmos a força e vice-versa, donde se resolve o problema, em todo o gênero de instrumentos próprios de mover um dado peso com a dada força ou de ultrapassar com uma dada força outra dada resistência. Na verdade, se as máquinas fossem de tal modo construídas que as velocidades do agente e do resistente fossem inversamente proporcionais às forças, o agente aguentaria a resistência e, com maior disparidade de velocidades, a superaria. Certamente, se a disparidade de velocidades for tão grande que seja também ultrapassada toda a resistência que costuma tanto provir da fricção dos corpos contíguos e dos que deslizam entre si, como a partir da coesão dos corpos contínuos que se devem separar um do outro e dos corpos que devem ser elevados pelos pesos. Sendo superada toda resistência, a força em excesso produzirá uma aceleração do movimento proporcional a si mesma, quer nas partes da máquina, quer nas do corpo resistente. De resto, não é meu objetivo tratar aqui da mecânica. Com isto, eu quis apenas mostrar o quão está amplamente patente e quão certa é a lei 3 do movimento. Na verdade, se a ação de um agente é estimada a partir da força e da velocidade em conjunto, e de modo semelhante, se a reação do resistente é estimada em conjunto pelas velocidades de cada uma das partes e pelas forças de resistência oriundas de sua fricção, coesão, peso e aceleração, a ação e a reação serão, no uso de todo tipo de instrumentos, sempre iguais entre si. E na medida em que a ação se propaga através do instrumento e, por último, é impressa em todo o corpo resistente, a sua última determinação será sempre contrária à orientação da reação. Capítulo 2. Inércia. Gênese e evolução de um conceito. Quando pensamos na palavra inércia, imediatamente pensamos em algo sem movimento, algo estático, como refere Ricardo Coelho, 204, 248. Se o leitor admitir que a matéria é inerte e observar um corpo em atividade, será naturalmente levado a pensar que algo atua sobre o corpo, pois ele por si só não teria atividade, justamente porque é inerte. Este tipo de raciocínio pertence aos fundamentos da física desde há muitos séculos. Vejamos então se a palavra inércia assume na física o mesmo significado que possui na linguagem comum. Procurando a definição do conceito de inércia nos livros de física clássica, aí a inércia surge-nos como a tendência de um corpo em permanecer no estado de repouso, se estiver em repouso, ou de permanecer no estado de movimento retilíneo uniforme, se estiver em movimento. Dividamos a definição encontrada em duas partes para uma melhor análise da mesma. A primeira parte está relacionada com o repouso e a segunda com o movimento. Se tivermos em conta a primeira parte do conceito, concluiremos algo. Se tivermos em conta a primeira parte do conceito, concluiremos que a definição vai ao encontro do sentido comum do termo, pois se a inércia significa algo sem movimento, um corpo morto, então é perfeitamente adequado. Os problemas surgem quando analisamos a segunda parte da definição, que se encontra ligada ao movimento, implicando o movimento de um corpo. Numa primeira abordagem, esta segunda parte parece antagônica ao significado comum do termo. Somos então levados a questionar sobre como se pode ligar um corpo em movimento à ideia de inércia. Ou indo mais longe, como podem estar dois termos tão diferentes, repouso e movimento, unidos dentro do mesmo conceito? E por que movimento retilíneo e uniforme e não outro tipo de movimento?
Dar resposta a essas questões é o nosso primordial objetivo. A noção de inércia, hoje tão familiar, só foi pela primeira vez explicada, embora de forma diferente, há alguns séculos atrás, e sofreu a sua maior evolução ainda durante esta época. Será a gênese e a evolução do conceito de inércia que abordaremos primeiramente. Aristóteles. Antes de adentrarmos na história do conceito de inércia propriamente dita, olhemos para Aristóteles, uma vez que aí encontramos o germe da física do movimento. A física aristotélica, a física antiga, acreditava que a Terra estava em repouso absoluto no centro do universo, que era considerado finito, e que todos os outros corpos celestes giravam em torno de si, ou seja, era um sistema geocêntrico. Com base neste pressuposto, foi pensada e construída toda uma física para explicar o movimento dos corpos numa Terra em repouso no centro do universo. E uma física para explicar o movimento dos corpos celestes que se moviam de forma diferente dos corpos terrestres. Para Aristóteles, tudo o que existia na Terra era constituído por 4 elementos: água, terra, fogo e ar. Isto é, cada corpo resultava de uma combinação destes elementos. Assim, de acordo com a proporção dos seus elementos constituintes, cada corpo seria mais leve ou mais pesado, e consoante a sua natureza, possuía um lugar adequado e teria também o seu movimento natural que o conduziria desta forma ao seu lugar, onde, uma vez aí chegado, aí permaneceria em repouso. Como explicar Herbert Butterfield? A terra e a água possuem gravidade, têm tendência para cair e só ficam em repouso no centro do universo. Já o fogo e o ar não têm gravidade, caracterizam-se pela leveza, têm assim tendência para subir. Desta forma, quando os corpos são pesados, o seu movimento natural é para baixo, em linha reta. Se são leves, o seu movimento natural é para cima, também em linha reta. E como já foi referido, o movimento natural cessa quando o corpo atinge o seu lugar. Desta forma, explica Alexandre Koyré. Na física aristotélica, cada coisa possui no universo um lugar próprio, conforme a sua natureza. Assim, estar num sítio ou no outro não lhe é indiferente. Porém, nem todos os objetivos que existem na Terra se movem desta forma. Porém, nem todos os objetos que existem na Terra se movem desta forma. Como tal, Aristóteles deve justificar também os restantes movimentos que os corpos por vezes descreviam, como, por exemplo, uma seta desfechada por um arco, deslocando-se no início, aparentemente numa direção perpendicular à vertical. Uma bola na extremidade de uma corda pode girar em círculo. Uma pedra pode ser atirada verticalmente para cima. Na física aristotélica, todos os movimentos contrários aos movimentos naturais dos corpos são movimentos violentos e só acontecem quando uma força causa e mantém tal movimento. Este sistema de movimentos que acabamos de ver aplicava-se apenas aos corpos terrestres, pois o movimento dos corpos celestes justificava-se de outra forma. Aristóteles acreditava que os corpos celestes eram compostos por outro elemento, um quinto elemento, diferente dos 4 elementos que constituíam os corpos terrestres. Esse elemento constituinte era chamado por Aristóteles o quinto elemento, o éter. Ao serem formados de éter, os corpos celestes tinham por conseguinte, outra natureza. Ao terem outra natureza, teriam também de ter outro movimento natural, distinto do movimento descrito pelos corpos terrestres. Aristóteles defendia que o movimento natural de um corpo composto de éter era um movimento circular, que não cessava nunca, era um movimento infinito. Ao ser um movimento natural, o movimento circular não precisava de um motor, de algo que mantivesse ou justificasse o movimento. Para Aristóteles, o universo era algo hierarquizado, que se organizava da seguinte maneira:
No centro estava a terra, a seguir a água, depois o ar, depois o fogo. E, por último, o éter. Como vimos anteriormente, os corpos apenas têm movimento natural até encontrarem o seu lugar, pois uma vez aí encontrados, cessariam o seu movimento. Era desta forma que Aristóteles justificava o repouso da Terra no centro do universo, ou seja, a Terra já estava no seu lugar natural. Assim, Aristóteles não só defendia que a Terra não tinha translação, como dizia inclusive que não tinha rotação, era algo absolutamente estático. De acordo com Cohen, a principal razão física para isto, segundo o velho sistema, era não ser natural que a Terra tivesse um movimento circular, pois uma translação da Terra em torno do Sol ou uma rotação diária seriam contrárias à sua natureza. Ao ser distinta dos corpos celestes, quer nas suas características físicas, quer na sua composição e propriedades essenciais, não necessita de estar em constante movimento, ou seja, em movimento circular, em movimento circular, ao ser distinta dos corpos celestes, quer nas suas características físicas, quer na sua composição e propriedades essenciais, não necessitava de estar em constante movimento, ou seja, em movimento circular como aqueles. Direcionemos agora a nossa atenção para o movimento dos corpos terrestres. Como já referimos, para Aristóteles existiam dois tipos de movimentos nos corpos terrestres: o movimento natural, que era linear ascendente ou linear descendente, e o movimento violento, que seriam todos os outros movimentos que se verificavam nos corpos. O movimento natural é um movimento que está ligado à natureza do corpo. É a sua natureza que o justifica como tal, não precisa de uma razão externa para que aconteça. Como explica Coiré, essa causa, esse motor, é a própria natureza do corpo, a sua forma que procura reconduzi-lo ao seu lugar. É ela que conserva o movimento. No movimento violento, o que se verifica é exatamente o contrário, pois para que o movimento se realize, é preciso algo que faça o corpo mover-se desta forma. Existe sempre uma causa exterior ao corpo que provoca esse movimento, pois o corpo por si só não moveria assim. Marshall Glaher, citado por Michel Matheus, resume a convicção de Aristóteles da seguinte forma: for Aristóteles, tem uma passagem aqui, tem algumas frases aqui escritas em inglês. Embaixo em português. Vou pular em inglês, obviamente, e vou continuar em português. Ou seja, pode-se dizer, tal como Matheus sintetiza, que a física aristotélica tinha como alicerces. Ou seja, pode-se dizer, tal como Matheus sintetiza, que a física aristotélica tinha como alicerces os seguintes medievais: tudo que é movido por outra coisa, e o seu inverso. Cessando a causa, cessa também o efeito. Isto é, suprime-se o motor e o movimento parará. Separa-se o motor do móvel e o movimento igualmente parará. Analisando a primeira citação, há um outro aspecto importantíssimo da física aristotélica que devemos também salientar, que é a noção do movimento enquanto processo. Para Aristóteles, o movimento, quer o natural, quer o violento, era considerado um processo esse que tinha por fim o repouso. Como esclarece Coiré, na dinâmica aristotélica, todo movimento é... Agora tem uma parte em espanhol. Aqui em espanhol dá para ler. Como esclarece Coiré, na dinâmica aristotélica, todo movimento escâmbio, muda, né? Muda, e por consequente um corpo em movimento só não cambia, só não muda, né? Com relação aos outros corpos, sem que ao mesmo tempo, sino que
ao mesmo tempo sem que ao mesmo tempo está submetido a um processo de mudança, a um processo de câmbio, a um processo de mudança e tal. Por isso o movimento afeta sempre ao corpo que se move. Por isso, o movimento afeta sempre o corpo que se move. Como refere Augusto Santos Fitas, 1996, página 15, 16, nesta concepção o movimento era entendido como um desenvolvimento que alterava as características inerentes ao corpo, opondo-se ao repouso que correspondia à ausência desse processo. Isso implicava que qualquer movimento tinha a necessidade de um motor que o causasse e que, se ele persistisse, o conservasse, pois nada se move por si mesmo. O movimento, com efeito, não persiste sozinho. Desta forma, compreende-se que seja entendido como algo passageiro, pois movimento natural para naturalmente quando seu fim é atingido. Quanto ao movimento violento, Aristóteles é demasiado otimista para poder admitir que possa perdurar. Só o repouso era para Aristóteles o estado natural de um corpo. Nesse sentido, era o único estado do corpo considerado como tendente a prolongar-se indefinitivamente. Neste sentido, era o único estado do corpo considerado como tendente a prolongar-se indefinidamente. Explica Dudley Shepard. Nossa, tá muitas palavras em inglês aqui. Como não sei falar inglês, fica uma coisa forçada. Até sei alguma coisinha. Espanhol, sei ler, sei quase falar espanhol, mas inglês eu não sei. Então não adianta eu querer falar, porque fica uma coisa, vou falar errado. A minha pronúncia vai ser errada. Então é melhor essas palavras em inglês eu pular. O repouso não precisa de uma causa que explique a sua persistência. Já o movimento, sendo um processo, não pode passar sem ela. Assim, se o corpo estivesse em repouso, continuaria em repouso. Se estivesse no seu movimento natural, continuaria no seu movimento natural, até encontrar o seu lugar natural, onde, uma vez aí, pararia. Como refere Butterfield, a doutrina aristotélica da inércia era uma doutrina de repouso. O movimento, não o repouso, é que necessitava sempre de uma explicação. Como eu não estudei inglês, né, gente? Voltando ao assunto aqui, bem rápido para não ficar chato. Como eu não estudei inglês, eu não sei, não adiantou. Para a gente aprender as coisas, a gente tem que estudar, né? Eu não estudei inglês. Algumas palavras, como Butterfield, eu sei porque é uma coisa que está gravada na minha mente. Eu já ouvi essa palavra. Então está gravado. Algumas outras palavras em inglês também, a gente costuma no dia a dia, né? Então eu sei. Butterfield, eu sei. Está gravado na minha mente isso. Ouvi em algum lugar, eu li em algum lugar. Então eu sei. Agora outras palavras, muitas palavras, não adianta eu pronunciar que a minha pronúncia vai ser errada. Aí fica uma coisa meio grotesca, né? Onde quer que esse movimento existisse, e qualquer que fosse a sua duração, algo tinha de ser responsável por ele. Uma vez que o motor cessasse a sua ação, o movimento cessaria. O corpo cairia no sentido do centro da Terra ou entraria imediatamente em repouso. Porém, este último princípio pode ser objetado da seguinte forma. Nos exemplos supramencionados de movimentos violentos, como, por exemplo, uma seta tirada, o que verifica é que a seta, quando abandona o arco que a dispara, não cai imediatamente ao chão, ou seja, o seu movimento não cessa bruscamente, mas prolonga-se por algum tempo. Como justificava então Aristóteles este fato? Refere Walter Araújo que, com toda a sua genialidade, Aristóteles explicava que quando o móvel se deslocava, o meio era também deslocado. O ar sucedia ao móvel, empurrando-o de tal maneira que a sucessão era um processo contínuo que se desenvolvia até ao fim do movimento. Isto é, Aristóteles explicava esse movimento pela ação do meio
que continuava a atuar sobre o corpo da mesma forma que antes atuava o motor. Se é o meio que promove o movimento a partir do momento em que o corpo abandona o motor que o lançou, este fato levou Aristóteles a concluir que, no vácuo, o movimento nunca se propagaria, pois, ao não haver nada que mantivesse o corpo em movimento, uma vez que o vazio não constitui um meio, nada haveria que transmitisse e conservasse o movimento que imediatamente impeliria o corpo para baixo na vertical. Quanto ao movimento natural, a impossibilidade de existência do vácuo continua a manter-se, todavia as razões invocadas são diferentes. Poderíamos pensar que a negação do vazio e do movimento no vazio apenas se aplicava aos movimentos violentos, visto que o meio ambiente seria o seu motor. Todavia, no movimento natural, apesar de não necessitar de nenhum meio que o prolongasse, tal também não é possível. Como vimos, os movimentos naturais são a manifesta tendência que cada corpo tem para atingir o seu lugar respectivo, e esse movimento terminaria quando o corpo ocupasse o seu lugar natural. No entanto, como clarifica Araújo, 2008, no vazio não existem lugares nem direções privilegiadas. Assim, não podem existir lugares naturais com essas características. Um corpo no vazio não saberia para onde ir e não teria razão para mover-se numa direção preferencial. Portanto, não se moveria. Aristóteles, na sua Física, refere-se acerca da impossibilidade do vácuo. Mais frases em inglês aqui. Mais palavras em inglês, frases em inglês, pulando. E na sua obra intitulada Física Escrita, Aristóteles explica em que residem os princípios da sua filosofia natural. As asserções de Aristóteles sobre o movimento dos corpos não só lançaram as bases da filosofia natural, como, durante mais de 2000 anos, influenciaram toda a ciência física que se lhe seguiu, afetando o pensamento científico da Idade Média, Renascimento, sendo só mais tarde, alguns séculos depois, postas em causa. Na época de Nicolau Copérnico, Copérnico descobre que a Terra não se encontrava em repouso no centro do universo, mas sim em constante movimento à volta do Sol. E logo, com a Terra movia-se tudo o que ela continha. Ao admitir-se que a Terra tinha movimento, a divisão aristotélica entre movimentos naturais terrestres e movimentos naturais celestiais tornou-se cada vez mais problemática, sendo imperioso criar uma nova física do movimento, a física de uma Terra em movimento, mais adequada às necessidades que se impunham. Havia, pois, muitas perguntas às quais teria de ser dar havia muitas perguntas às quais teria de se dar respostas, visto que a velha física de Aristóteles não se coadunava com a física de uma Terra em movimento. Apesar de a descoberta de Copérnico ter posto em causa um dos princípios basilares da física aristotélica, o geocentrismo. Apesar de a descoberta de Copérnico ter posto em causa um dos princípios basilares da física aristotélica, a física de Aristóteles, o geocentrismo, algumas das asserções de Aristóteles sobre o movimento dos corpos terrestres ainda persistiram no pensamento científico durante muito tempo, pois era algo que se encontrava muito arraigado, não sendo fácil fazer a cisão total com a velha física. E, como veremos, alguns dos princípios instituídos por Aristóteles funcionaram como entraves ao desenvolvimento científico de Kepler e Galileu, não lhes permitindo ver mais.
além. E como veremos, alguns dos princípios instituídos por Aristóteles funcionaram como entraves ao desenvolvimento científico de Kepler e Galileu, não lhes permitindo ver mais além. Johannes Kepler, 1571-1630. São vários os autores que afirmam que foi Kepler que introduziu o termo inércia na física na sua obra Epitome Astronomiae Copernicae, sendo o primeiro autor a utilizar essa palavra e a atribuir-lhe um conceito. Que significava então a inércia para Kepler e como a ligava à sua teoria sobre o movimento dos corpos? O significado de inércia para Kepler estava unido ao seu sentido literal, que em latim significava ociosidade, inatividade, indolência, como refere Cohen. Kepler ligava assim o termo inércia ao repouso do corpo ou à tendência de um corpo para o repouso, a propensão para o seu estado natural, seguindo o princípio instituído por Aristóteles, de que o repouso era um estado. Kepler baseava esta presunção no fato de o repouso ser um estado do corpo, e ao ser um estado não requeria uma explicação ou uma causa, pois fazia parte da natureza do corpo. Nesta concepção, movimento e repouso opõem-se. Enquanto tem necessidade de uma causa para explicar a existência e a persistência do movimento, não precisa dela para explicar o repouso nem a paragem do movimento. O repouso e a paragem justifica-se pela inércia natural dos corpos. Na citação de Cohen é referido algo que importa destacar. Como anteriormente aludimos, Aristóteles fazia a distinção entre corpos celestes e corpos terrestres, o que implicava que tivessem naturezas distintas e diferentes comportamentos. No entanto, com Kepler, perde-se essa diferença. Esclarece que a inércia é para Kepler uma propriedade absolutamente geral da matéria, consequência da sua importância. E assim sendo, a matéria una no universo atribuiu essa inércia aos corpos celestes, que, como tudo ou mais, devem ser movidos por uma força ativa que Kepler faz emanar do Sol, e que parariam e deixariam de ser. Para Kepler, todos os corpos têm a mesma natureza e comportavam-se de igual forma, ou seja, todos tendem ao repouso, devido à sua inércia. Então, se um corpo está em movimento, é porque algo faz mover, pois por si só não moveria. Kepler, tal como Aristóteles, fazia a distinção entre movimento e estado, porém distancia-se deste quando não faz a diferença entre movimento natural e movimento violento. Para Kepler, só existe um tipo de movimento, e sempre que um movimento se verifica, existe uma causa externa ao corpo responsável por ele, pois na sua física não existem movimentos naturais, nem lugares naturais. Com Kepler, perdem-se as noções de movimentos e lugares naturais, porque, como já referimos, por um lado só existe movimento se algo faz acontecer, pois um corpo, pela sua inércia, não se começa a mover sozinho, e por outro lado, um corpo em movimento para de se mover quando abandona o motor que impele o seu movimento e não porque tenha atingido o seu lugar natural. Kepler, tal como Aristóteles, fazia a distinção entre movimento e estado, porém distanciava-se deste quando não faz a diferença entre movimento natural e movimento violento. Para Kepler, só existe um tipo de movimento, e sempre que um movimento se verifica, existe uma causa externa ao corpo responsável por ele, pois na sua física não existem movimentos naturais nem lugares naturais. Com Kepler, perde-se as noções de movimento e lugares naturais, porque, como já referimos, por um lado só existe movimento se algo faz acontecer, pois um corpo, pela sua inércia, não se começa a mover sozinho, e por outro lado, um corpo em movimento para de se mover quando abandona
o motor que impele o seu movimento, e não porque tenha atingido seu lugar natural. No entanto, Kepler aproxima-se de Aristóteles quando refere que todo movimento tinha de ter uma causa. Teria de haver algo que provocasse, algo que fizesse o corpo sair do seu estado natural de repouso e o fizesse entrar em movimento. Aristóteles instituiu o princípio de que tudo o que é movido por algo, como já foi mencionado. E este foi um princípio que ficou enraizado no pensamento científico, e Kepler acabou preso ao peso científico que aquela asserção constituía, ficando vinculado a ela, de tal forma que a teoria do movimento de Kepler é constituída com base nesse pressuposto aristotélico. Como refere Coiré, graças à inércia, todo um movimento implica um motor, e privado deste acaba por se consumir e por desaparecer. A persistência eterna de um movimento, qualquer que seja, é inconcebível para Kepler. Segundo Eagle Galilei, mais frases em inglês. Aqui, vou pular. Tal como Aristóteles defendia que a matéria era uma coisa inerte, sem vida, que possuía uma tendência natural para o repouso, uma impotência natural para o movimento, e como tal não podia começar a mover-se por si mesma, sem nenhuma causa que provocasse, nem podia permanecer em movimento indefinidamente, pois precisaria de um motor que mantivesse esse movimento. Assim que o motor parasse, o movimento cessaria também e o corpo voltaria ao repouso, ao seu estado de repouso. São poucas, uma frase ou outra em inglês, poucas palavras, algumas citações assim que estão em inglês. Assim que o motor parasse, o movimento cessaria também, o corpo voltaria ao estado de repouso. Nas palavras de Coiré, 1990, página 191, Kepler os físicos da idade Analisemos agora as seguintes palavras de Kepler sobre a inércia. Mais explicações em inglês aqui. Elucida que a inércia kepleriana exprime a resistência do corpo grave ao movimento, e não ao seu pôr-se em movimento ou aceleração, a sua tendência natural para o repouso. A inércia é a resistência interna do corpo ao movimento. Assim, Kepler estima que se os corpos não fossem dotados de inércia, o movimento seria instantâneo. Segundo Max Jaeger, o corte, que em inglês de novo, o corte que existe entre a teoria do movimento aristotélico e a teoria do movimento de Kepler tem a ver com a perda de noção de lugar natural que Aristóteles defendia. Poxa, gente, é interessante, é engraçado. A pessoa pega um livro, traduz para o português, poxa vida, nós não somos americanos, nós não somos inglês, nós não somos sueco, nós não falamos inglês. Poxa, traduz o livro inteiro, várias frases escritas em inglês. Eu não sou inglês, eu não sou americano, eu não sou canadense, eu não falo inglês. Sou alguma coisinha, como eu falei. Mas já que a pessoa vai traduzir o livro para português, nós falamos português, a pessoa traduz o livro para português, mas deixa várias frases em inglês, várias palavras em inglês. Puxa, que é isso, velho? Para Kepler, não existem lugares naturais que os corpos procurem, como acreditava Aristóteles. Como afirma Coiré, o corpo é para Kepler inerte, privado de tendências naturais. Segundo Cohen, esta conclusão radical era necessária para Kepler, uma vez que, no universo copernicano, a Terra está em constante movimento e, assim, não pode haver lugar fixo ou natural para os corpos terrestres. E continua Cohen dizendo, mas tudo em inglês de novo. Mas o corte
de Kepler com a teoria dos lugares naturais, defendida por Aristóteles, não se resume apenas ao fato de a Terra estar em constante movimento. Uma vez que a Terra se encontrava em movimento, não fazia sentido continuar a acreditar-se na divisão entre o movimento dos corpos terrestres e o movimento dos corpos celestes, e muito menos ainda acreditar que os corpos terrestres eram constituídos pelos 4 elementos e os corpos celestes compostos de éter. Por que eu estou falando que tem inglês? Porque fulano de tal, esclarece, tal. Aí eu vou começar a ler, eu vejo que tem inglês, aí eu tenho que explicar. Aí eu já pulo para outra parte, que está em português, aí fica meio sem sentido. Aí eu começo, se eu falei antes, fulano, Beltrano, esclarece. Fulano Beltrano disse que, aí eu começo a ler outra coisa que não tem ligação com o que eu tinha dito antes, aí fica meio estranho. Então, por isso que eu estou dizendo, tá? Quando eu falo, fulano de tal disse que, aí eu falo outra coisa, aí eu tenho que explicar que está em inglês, né? Por isso que eu estou explicando. Como vimos, um corpo para estar em movimento necessita sempre de um motor, pois um corpo, devido à sua inércia, para se mover quando e onde a força motriz cessa de agir sobre si ou deixa de existir. Galileu Galilei, 1564-1642. Como seguidamente veremos, o conceito de inércia que Galileu desenvolveu não tinha o mesmo sentido que o conceito de inércia não tinha o sentido que o conceito de inércia detinha na física de Kepler. Vejamos o que significava então a inércia em Galileu. Afirma Ernest Matthew que Galileu descobriu a sua lei de inércia acidentalmente e que esta lei nunca desempenhou um papel preponderante no seu pensamento. No entanto, opinião diferente tem Alexandre Corré, que afirma que, apesar de Galileu não ter formulado explicitamente o princípio da inércia, toda a sua mecânica está baseada nele. Galileu anunciou a sua lei da inércia durante os primeiros anos Galileu anunciou a sua lei de inércia nos primeiros anos das suas pesquisas, mas não a entendeu como Newton mais tarde a concebera. Apesar de Newton, no seu escolho, as leis de movimento, lhe atribuir a descoberta da sua primeira lei. Refere-se a Alexandre Coiré que, e como veremos mais adiante, realmente foi Descartes e não Galileu quem pela primeira vez entendeu na totalidade o alcance e o sentido da lei de inércia. Após a constatação de que a Terra de fato se encontrava em movimento e a física do movimento de Aristóteles não se adequava ao movimento dos corpos numa Terra em movimento, tornou-se fundamental dar resposta à questão que se impunha com esta descoberta. Segundo Bernard Cohen, 1988, foi Galileu que, ao tentar explicar o comportamento dos graves na Terra móvel, que parecem cair exatamente como cairiam se a Terra estivesse em repouso, e ao estabelecer novos princípios para o movimento dos graves, em geral, lançou as bases da moderna ciência do movimento. Como anteriormente referimos, Aristóteles constituiu toda uma física do movimento que funcionava numa Terra estacionária, no centro do universo, e, como tal, isso explicaria o porquê da queda dos corpos pesados para baixo em vertical, pois o seu lugar natural era o centro do universo e era para lá que eles se dirigiam. Essa teoria funcionava muito bem e, de fato, era verificável pela experiência. Outro argumento que ajudou e muito a suportar a teoria do geostatismo tem a ver com o fato de que se a Terra se movesse, os corpos que caíssem não poderiam cair exatamente no sítio de onde tinham sido lançados, mas sim teriam de cair mais à frente na Terra, uma vez que a Terra tinha andado. Assim,
como explicar que, numa Terra em movimento, isto continuasse a suceder. Foi a questões como esta que a nova ciência do movimento procurou responder. É precisamente neste contexto que Galileu desenvolve o seu conceito de inércia. Até agora referimos-nos ao conceito de inércia em Galileu. No entanto, é importante ter presente, antes de continuarmos, que Galileu nunca utilizou o conceito inércia, nem formulou nenhuma lei com este nome. E o que acontece é que, como Richard explicita, Galileu, como vimos até aqui, o movimento era considerado um processo, algo que requeria a ação de um motor, de algo de externo que iniciasse e mantivesse o movimento. Ao ser visto como um processo, o movimento era algo que afetava o corpo e o modificava. Já pelo contrário, o movimento era visto não como um processo, mas como um estado no qual os corpos podiam permanecer indefinidamente sem necessidade de algo exterior ao corpo que o mantivesse. Segundo Rupert Hall, a primeira referência concreta que temos a um tipo de inércia em Galileu surge em abril de 1607, numa carta de Benedetto Castelli, que Galileu menciona, que Galileu, tendo em conta a missiva, Galileu defendia que, para o movimento se propagasse, não seria necessária a ação de uma força motriz contínua para promover o movimento. Para Galileu, bastava que não houvesse nada que obstruísse o movimento, que o movimento se prolongaria. Estamos assim perante a primeira evolução relativamente ao que Aristóteles defendia e ao conceito de inércia de Kepler. Segundo veremos que consequências terá este progresso no desenvolvimento do termo inércia na história da sua evolução. Analisemos agora algumas citações das obras de Galileu, onde se pode depreender um princípio da inércia. De acordo com Cole, a primeira menção publicada de Galileu a uma espécie de inércia aparece na sua obra História e Demonstrações referentes às manchas solares e seus fenômenos, publicada em 1613. Atentemos então nas palavras de Galileu. Parece-me ter observado que os corpos físicos têm uma inclinação física para algum movimento. Os corpos pesados para baixo, por exemplo. Movimento esse que, exercido por esses corpos através de uma propriedade intrínseca, sem a necessidade de uma força motora particular e externa, sempre que não sejam impelidos por algum obstáculo. E a qualquer outro movimento tem repugnância, como os corpos pesados ao movimento para cima, e portanto nunca se movem desta maneira, a menos que lançados violentamente por uma força motora externa. Finalmente, são indiferentes a alguns movimentos, como é o caso desses corpos pesados ao movimento horizontal, relativamente ao qual não tem inclinação, uma vez que não é para o centro da Terra, nem repugnância, uma vez que não os afasta do centro. Além do mais, removidos todos os impedimentos externos, um corpo pesado numa superfície esférica concêntrica com a Terra será indiferente ao repouso ou a movimentos em direção a qualquer parte do horizonte, e manter-se-á nesse estado que inicialmente lhe foi comunicado. Isto é, se for colocado numa situação de imobilidade, mantê-la-á. Se colocado em movimento para oeste, por exemplo, manterá esse movimento. Assim, um barco, por exemplo, tendo recebido inicialmente um impulso, mover-se-á através do mar calmo, continuamente, em redor do nosso globo, sem parar, e colocado em imobilidade, assim permanecerá para sempre. E no primeiro caso, pudessem ser removidos todos os impedimentos extrínsecos, e se, no segundo caso, nenhuma causa externa de movimento atuar. Tendo em conta o
e certo citados, são vários os aspectos que devemos salientar. Comecemos por comentar a primeira frase. Nela, Galileu fala sobre a inclinação física que os corpos físicos têm para alguns movimentos. Os corpos pesados para baixo, por exemplo, devido a uma propriedade intrínseca que exerce esse movimento sem a necessidade de uma força motora particular e externa, sempre que algum obstáculo não surja. Galileu considera que todos os corpos são graves, isto é, estão dotados de gravidade, e essa é a sua única propriedade intrínseca. E como tal, explica Alexandre Coiré, os corpos galileicos que são graves não podem mover-se em linha reta, em qualquer direção, pois eles são necessariamente e naturalmente arrastados para baixo, ou seja, movem-se desta forma, exatamente porque são graves. E acrescenta René Dugas, que para Galileu, tá? Aí Galileu fala da repugnância que os corpos. Observemos agora a segunda frase da citação. Aí Galileu fala da repugnância que os corpos pesados têm ao movimento para cima. Assim, nunca se moverão dessa forma, a menos que na origem desse movimento esteja uma força motora externa. Aqui pode parecer que Galileu ainda partilha da noção de movimentos naturais e movimentos violentos que Aristóteles defendia. No entanto, não é verdade, pois Galileu era contra esta classificação. Aristóteles distinguia vários movimentos naturais que exprimiam as diferentes naturezas dos corpos. No entanto, para Galileu, os corpos só têm uma natureza, serem graves. É assim uma física dos corpos que caem, que vão para baixo. É esse o único movimento natural dos corpos que é comum a todos. Contudo, há outro aspecto que convém destacar. Além do que já foi exposto, o termo movimento natural não tem para Galileu o mesmo sentido que tinha para Aristóteles, porque a física galilaica, porque na física galilaica o movimento não faz parte da natureza do corpo, é algo exterior a ele, que não o afeta nem o modifica. Assim sendo, e como esclarece Alexandre Coiré, o movimento nunca revela nem exprime a natureza do móvel. Para Galileu, os termos natural e violento designam simplesmente a distinção entre movimentos que se fazem por si mesmos, a queda, o movimento para baixo, e os que um corpo só executa em virtude de uma ação exterior, o arremesso, o movimento para cima. Por fim, na terceira frase do certo, Galileu fala sobre a indiferença que os corpos pesados têm em relação ao movimento horizontal, relativamente ao qual não tem inclinação, uma vez que não é para o centro da Terra, nem repugnância, uma vez que não o afasta do centro. Assim, Galileu conclui que, removidos todos os impedimentos externos, um corpo pesado numa superfície esférica com a Terra será indiferente ao repouso ou a movimentos em direção a qualquer parte do horizonte, e manter-se-á nesse estado que inicialmente lhe foi comunicado. De acordo com Richard Westhoff, assim, é importante destacar a noção de inércia para Galileu neste passo em concreto, indiferente ao movimento e ao repouso. Ou seja, um corpo por si só não tem uma inclinação natural, quer para o repouso, como defendia Kepler, quer para o movimento horizontal, uma vez que não há nada no corpo que o incline para qualquer desses estados. E segundo Bernard Cohen, deve salientar-se também, neste ponto, a introdução de Galileu do conceito de um estado quer de movimento, quer de repouso, que, como veremos mais adiante, tornar-se-á um conceito fundamental na nova física inercial de Descartes e Newton. Pessoal, fica uma leitura meio picotada, né? Porque estão intermitentes, assim, em português, palavras em inglês, citações em inglês, então estão misturadas com, a, com a leitura aqui em português. Então, por isso que tem hora que eu dou uma
dou uns tropeços aqui, dou uns tropeços aqui, porque por isso você entra numa frase, quando vê já tem inglês, aí fica complicado, por isso que às vezes dou algumas atrapalhadas aqui. A inovação de Galileu consiste, pois, em considerar o movimento também um estado do corpo, tal como o repouso. À primeira vista, esta mudança pode não parecer muito importante, mas era-o, porque a consequência que esta alteração na designação do conceito de movimento trará, de fato, será fundamental para o desenvolvimento de inércia, pois quando Aristóteles designava o movimento como um processo, isso acarretaria que fosse algo não permanente, algo que não poderia permanecer no corpo se não houvesse uma ação externa que o originasse e mantivesse. Apenas o repouso, que era um estado do corpo, se poderia manter indefinidamente, sem nenhuma ação externa. Nada seria mais diferente do que repouso e movimento. Quando eu for ler outro livro áudio, quando eu for gravar alguma coisa em áudio, assim, algum livro, eu vou dar uma olhada antes, porque fica uma coisa muito sem nexo. Você está lendo, quando vem, entra palavras em inglês, frases inteiras em inglês, aí fica difícil, porque felizmente eu não sei inglês, né? Nada seria mais diferente do que repouso e movimento. No entanto, com esta afirmação de Galileu, repouso e movimento têm ambos o mesmo estatuto dentro da sua concepção física. E o que esta alteração de Galileu vai acarretar é que, ao atribuir-se também o conceito de estado ou movimento, um corpo também poderá permanecer indeterminadamente no estado de movimento, sem necessidade de nenhuma ação contínua. Assim sendo, um corpo, uma vez colocado num desses estados, manter-se-á nele indefinidamente, sem a necessidade de nada externo, uma vez que ele é indiferente. E isto sim foi uma grande evolução do pensamento científico da época, pois terminou com a distinção aristotélica de estado e processo. Devemos também acrescentar que, ao juntar na noção de estado, movimento e repouso, Galileu separou o movimento da natureza dos corpos. O movimento é meramente um estado no qual o corpo se encontra e, por isso, o corpo pode ser indiferente ao seu estado de movimento ou de repouso. Esta conclusão levou Galileu a estabelecer que, se somos indiferentes ao movimento, podemos estar a mover-nos a uma enorme velocidade sem nos darmos conta disso. Como esclarece Alexandre Coiré, se o movimento é absolutamente imperceptível para quem dele participa, segue-se que o movimento da Terra não terá qualquer influência sobre os fenômenos que ao cimo desta se passam. Além disso, devido à sua indiferença ao movimento, um corpo pode participar em mais de um movimento ao mesmo tempo, já que nenhum impede o outro de acontecer, podendo combinar-se os movimentos entre si. Nas palavras de Galileu, o movimento é movimento e age como um movimento, só enquanto está em relação com as coisas que dele estão privadas. Mas, no que respeita a todas as que nele igualmente participam, é sem efeito. É como se não fosse. Coiré, 1992, páginas 275, 276. É exatamente esta noção que permite que movimento e repouso sejam considerados como iguais. Olhemos agora para o exemplo dado por Galileu para ilustrar o que pretendia demonstrar. Segundo Cohen, devemos observar que o movimento contínuo discutido por Galileu não é circular com toda a generalidade, mas apenas circular pelo fato de ser um círculo máximo na superfície do globo. Galileu não considera que um pequeno arco de círculo terrestre seja notavelmente diferente de uma linha reta.
Mais adiante abordaremos novamente este tópico. A noção de Galileu daquilo que comumente é chamada inércia foi mudando ao longo da sua vida, segundo Eagle Galilei. Como se pode verificar, houve uma evolução desde a primeira noção de inércia, que, segundo Eagle Galilei, se ligava ao peso do corpo.